A minha fala tem o seguinte título: A Reforma da Norma Padrão e suas implicações no ensino de língua portuguesa. Um ideário possível e desejável? Muito bem. Então, o primeiro tópico é o seguinte: por que precisamos de uma norma padrão? Quando cerca de 1000 anos atrás as línguas europeias começaram a passar de dialetos toscos e rudes, falados por camponeses e letrados, a idiomas de cultura e a produzir literatura e documentos oficiais, elas não só incorporaram um sem número de palavras de origem greco-latina, como também passaram a fixar um padrão de escrita, em geral baseado no uso dos nobres e altos servidores da corte, muitos dos quais sabiam falar e escrever em latim. Padrão esse a ser usado nessa literatura e nesses documentos. Era o nascimento de uma norma padrão desses idiomas. Portanto, a norma padrão foi desde o princípio um modelo criado para orientar a escrita formal e não o falar informal, o qual continuou a ser o que já era e foi desde o princípio baseado no uso de um grupo específico de usuários da língua, a saber, aqueles que já detinham uma cultura letrada, inclusive em latim, e que naquele momento se concentravam no núcleo urbano da capital ou do centro cultural do reino. Com o tempo, essa norma foi sendo enriquecida com a contribuição de literatos, escritores, poetas, intelectuais, juristas, teólogos, filósofos, que lhe acresciam novos termos, bem como construções sintáticas que, com o tempo, foram se cristalizando no uso de quem quer que precisasse redigir um texto formal ou profissional. Foram assim burilando o idioma de cultura. E a norma padrão se impôs numa época em que praticamente cada aldeia e cada região falavam seu próprio dialeto. Assim, essa norma serviu desde o início como uma língua veicular dentro do próprio reino, uma norma supradialetal na qual todos os súditos do rei pudessem intercompreender-se. Portanto, a norma padrão é desde sempre uma dentre muitas normas, nem melhor nem pior do que outras, criada para ser usada em situações específicas e não para sobrepor-se ou suplantar outros modos de expressão linguística, pensada como um modelo de escrita formal que una todos os falantes, independentemente de seus dialetos locais e de suas normas coloquiais, independentemente, inclusive, de sua classe social ou nível escolar. Por isso mesmo, por ser uma norma no sentido primeiro do termo, ela precisa ser normatizada, isto é, padronizada, para que seja a mesma em todos os lugares e assim cumpra sua função unificadora e veicular. E a normatização, desde o início, tomou por base o uso escrito dos que melhor escrevem, as pessoas mais cultas e letradas da sociedade, não somente os escritores de ficção de prestígio, mas também os de não ficção, como acadêmicos, jornalistas, professores, pensadores, etc. Durante séculos, a norma padrão orientou-se por essas balizas. É verdade que, em época que chamo de pré-científica, isto é, antes do advento da filologia e da linguística como ciências positivas, dotadas de método científico por volta dos séculos XIX e, sobretudo, XX, a elaboração de gramáticas normativas não seguia uma metodologia estritamente rigorosa, podendo muitas vezes ter cedido à arbitrariedade das escolhas e idiosincrasias pessoais do gramático. Mas, pelo menos desde a segunda metade do século passado, as coisas mudaram. Muitos gramáticos têm sólidos conhecimentos de linguística, adotam critérios rígidos e metodologicamente justificáveis para abonar ou não uma forma ou construção, utilizam-se, perdão, me perdi aqui, é, utilizam-se de um extenso e representativo corpus de obras de escritores notadamente proficientes no trato com o idioma, tanto ficcionistas quanto não ficcionistas. Um fato que precisa ficar claro é que, sendo a gramática um guia pedagógico para a redação de textos formais, acadêmicos e profissionais, em que é exigida alta qualidade linguística, esses gramáticos sempre elegeram e sempre elegerão como corpus de sua análise e descrição os melhores textos dos melhores redatores, e não as inovações criadas no seio da fala informal do dia a dia, que ainda não têm tido acolhida no âmbito da escrita formal de qualidade. No entanto, a partir da década de 1970, sobretudo com o advento do projeto NURC, Norma Urbana Culta,
Passou a circular entre os linguistas descritivos a proposta de que a norma padrão do português deveria ser mudada, atualizada, democratizada para acolher usos que supostamente já eram disseminados na chamada norma culta, vale dizer, na fala e na escrita das pessoas cultas. E o projeto NURC define pessoa culta a partir de apenas dois critérios: ser portadora de diploma de nível superior e ter vivência urbana, isto é, ter vivido sempre no meio urbano. O projeto elegeu apenas algumas capitais brasileiras como corpos e ter pais também urbanos. O grande equívoco dessa proposta é que, em primeiro lugar, o NURC faz um levantamento da norma urbana culta e não formal. Em segundo lugar, o corpus do projeto baseia-se sobretudo na língua falada e não escrita. Em terceiro lugar, e esse é o maior equívoco, considerar culto pura e simplesmente um portador de diploma universitário, num país em que, segundo dados do INAF, Indicador de Analfabetismo Funcional de 2024, um terço dos nossos estudantes de nível superior são analfabetos funcionais, é um tremendo erro metodológico. Mas o fato é que, a partir daquela década, muitos intelectuais brasileiros estimularam um confronto entre a norma gramatical e a liberdade de expressão, acusando a primeira de representar um instrumento de censura e exclusão social. Convém lembrar que estávamos, então, sob a ditadura militar, o que muito contribuiu para uma radicalização de posições em que, do mesmo modo como se combatia a opressão e o arbítrio do regime, atacava-se o cânone gramatical ao ponto de se confundir incorreção gramatical com democracia linguística. Era como se respeitar a gramática fosse sinônimo de compactuar com a ditadura. Por outro lado, uma certa visão deturpada do papel da linguística, que, como ciência, não faz juízos de valor de certo e errado, mas analisa os fatos como eles são, levou, de um lado, certos linguistas a legitimar o chamado erro de português, estigmatizando os gramáticos e filólogos, e, de outro, induziu estes últimos a deplorar a linguística como uma ciência, como uma disciplina permissiva, uma verdadeira ameaça ao nosso vernáculo. Infelizmente, essa visão permanece em muitas mentes até os dias de hoje. É nesse contexto de radicalização política e entendimento equivocado dos papéis da linguística e da gramática que surge a bandeira do chamado vale-tudo linguístico. Nas palavras do acadêmico Ricardo Cavalieri, na ilusória empreitada de desagrilhoar a palavra política, muitos defenderam a nivelação do discurso escrito com o oral, rezando pela cartilha chavão do Vox Populi Vox Dei e do é proibido proibir, esquecidos de que o aprimoramento do discurso escrito transcende as fronteiras da opinião política. De fato, a partir desse projeto, passou-se a criticar a gramática normativa tradicional, acusando-a de ser anacrônica, na medida em que só se basearia em autores do passado, elitista, já que privilegiaria a nata da literatura em detrimento dos usos dos falantes comuns, predominantemente calcada nos usos lusitanos em prejuízo da língua efetivamente usada no Brasil, e assim por diante. Também passou-se a criticar sua metalinguagem, a nomenclatura gramatical brasileira, ou NGB, e seu método de análise por estarem fundados na gramática grega de Dionísio Trácio, do século II a.C., e, portanto, por não estarem em consonância com as teorias linguísticas mais recentes. Por fim, acusam-se os gramáticos normativos de selecionar arbitrariamente apenas os exemplos que confirmem suas lições, ignorando exemplos que as contradigam. Embora seja consenso entre todos de que toda língua de cultura precisa de uma norma padrão, o que está em discussão, a meu ver, a partir de uma falsa questão, é: que norma padrão queremos? Ou como deve ser essa norma padrão? E quem deve elaborá-la e como? Antes de passar essa discussão, gostaria de relembrar alguns conceitos que serão úteis na minha exposição. Primeiramente, a língua tem três níveis de linguagem ou registros, que são o formal, por exemplo, iremos, o informal coloquial, nós vamos, a gente vai, e o vulgar ou iletrado, nós vai, a gente vamos. A norma padrão fixa-se no primeiro registro,
o formal e na modalidade escrita do idioma, e busca um padrão de exemplaridade, isto é, um modelo dos melhores e mais adequados usos que se fazem nos textos formais escritos, para servir de guia a quem precisa igualmente produzir textos formais escritos. A norma padrão é, como o próprio nome diz, uma norma, portanto, um conjunto de escolhas arbitrárias de caráter normativo. Ela não é uma descrição da realidade linguística, é uma prescrição. E, como tal, não descreve a língua como ela é em todas as suas variedades. Descreve como a linguagem formal tem sido usada e, a partir daí, prescreve como deve continuar a ser usada, sem nunca perder de vista eventuais inovações que estejam sendo incorporadas e ganhando adesão nessa linguagem formal. É uma norma, como existem normas técnicas, jurídicas, esportivas, etc., em praticamente todos os campos de atuação humana. É evidente que toda norma, seja ela linguística, técnica, jurídica ou de qualquer outra espécie, opera escolhas, quase sempre segundo critérios razoáveis, cuja observância passa a ser recomendável, em alguns casos obrigatória, pelos profissionais da respectiva área. Logo, toda norma diz o que deve ou não deve ser feito em tal ou qual situação. Por exemplo, os plugs e as tomadas atualmente em uso no Brasil seguem um modelo determinado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso significa que todos os fabricantes de plugs, tomadas, máquinas, eletrodomésticos e aparelhos elétricos em geral devem seguir esse modelo. É claro que um determinado fabricante pode produzir e colocar no mercado produtos fora desse padrão, só que, por razões óbvias, eles não terão aceitação, pois o plug não encaixará na tomada. É claro também que o modelo escolhido como padrão poderia ser outro, mas a BNT deve ter tido boas razões técnicas para eleger o que está atualmente em uso. A norma gramatical funciona da mesma maneira que as normas da BNT. É preciso que haja uma padronização da linguagem escrita formal para que as pessoas se entendam sem equívocos ou ambiguidades em atos de comunicação que impliquem grande responsabilidade. A gramática não obriga ninguém a escrever segundo suas normas, mas em muitos casos, sobretudo profissionais, quem não o fizer estará sujeito a sanções, que podem ir desde a mera advertência até a reprovação num concurso ou processo seletivo. Assim como os físicos estudam todos os materiais condutores de eletricidade sem fazer juízos de valor sobre eles, os linguistas estudam todas as formas de manifestação linguística sem julgá-las. Da mesma maneira, assim como os engenheiros da ABNT têm de escolher dentre todas as possibilidades de conduzir a eletricidade de uma tomada para um plug e deste para um equipamento, um determinado modelo de plug de tomada, os gramáticos precisam escolher as estruturas linguísticas que farão parte da norma que orienta a redação de textos formais. E seu critério tem sido a média dos usos dos melhores prosadores contemporâneos da língua, tanto ficcionistas quanto não ficcionistas, sobre cuja alta qualidade haja consenso. Segundo tópico, nossa norma padrão é anacrônica, elitista, lusitana. Em primeiro lugar, se considerarmos que as gramáticas atualmente em uso se baseiam majoritariamente em textos produzidos ao longo do século XX e, sobretudo, a partir da segunda metade desse século, algumas chegando até o século XXI, não se pode acusá-las, como fazem levianamente certos linguistas, de ser anacrônicas, apegadas ao passado, preconizadoras de um padrão linguístico obsoleto que não se usa mais. Sobre ser elitista e mais opressora, na medida em que impõe um padrão linguístico típico de uma elite socioeconômica burguesa, sendo, portanto, um instrumento ideológico de dominação sobre as classes menos favorecidas da sociedade, são belas palavras de ordem para uma passeata de estudantes ou de sindicalistas, mas que não refletem a realidade dessas gramáticas ou de seu propósito. Com efeito, gramáticas normativas elegem como padrão, e não poderia ser diferente, os melhores textos dos melhores redatores do idioma. Portanto, não elegem a linguagem de uma elite socioeconômica burguesa, até porque, pelo menos em termos de Brasil, dinheiro e cultura não costumam andar de mãos dadas. Elegem, isso sim, a linguagem de uma elite cultural, isto é, as pessoas que têm mais estudo, mais horas de leitura, mais proficiência nos mais diversos assuntos e não necessariamente mais posses ou mais poder. Quanto ao argumento de que as gramáticas produzidas no Brasil refletem um padrão linguístico predominantemente lusitano,
temos de reconhecer que os portugueses, de fato, parecem falar de forma mais próxima à gramática normativa. É que o modo como nós brasileiros falamos decorre da própria história do português brasileiro e do modo como a língua portuguesa foi implantada no Brasil, com suas múltiplas influências, mas sem dúvida tem a ver também com nossa escolarização cada vez mais indigente. No entanto, se compararmos duas versões do mesmo texto, uma lusitana e outra brasileira, notaremos que as diferenças não chegam a 2%. Mesmo assim, essas diferenças não estão em nível de sistema, e sim de norma. A gramática da língua portuguesa permite tanto estou estudando quanto estou a estudar. Em outras palavras, são usos e costumes diferentes dentro de uma mesma gramática, do mesmo modo como em São Paulo se usa você foi e no Pará se diz tu foste. Normas diferentes de um mesmo sistema, isto é, de uma mesma língua funcional, nas palavras de Eugênio Cossério. O que se espera de qualquer língua de cultura é que ela tenha uma única gramática e que seja seguida em todos os países que a falam. Quando se estuda inglês, por exemplo, a gramática que se aprende na escola se aplica igualmente aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à Irlanda, à Austrália e assim por diante. O mesmo vale para o espanhol, o francês, o alemão. Portanto, se a gramática normativa deve ser supradialetal, isso inclui os dialetos falados em diferentes países. Se o português lusitano e o brasileiro falados, sobretudo no registro informal, estão mais distantes entre si do que o espanhol ibérico e o latino-americano, ou o inglês britânico e o norte-americano, é necessário não só que haja uma reaproximação cultural entre Brasil e Portugal, com efetivo intercâmbio de bens de cultura, como também que haja uma unidade da norma padrão. É claro que a língua falada continua com suas peculiaridades regionais, mas ao menos os textos formais são redigidos de modo uniforme. É o que acontece com as demais línguas que mencionei, em que há uma única gramática para todos os países que as falam. Afinal, a quem poderia interessar esse isolacionismo linguístico que alguns teóricos militantes propõem, defendendo até a existência de uma suposta língua brasileira, distinta do português? Portanto, sobretudo em nível formal, as diferenças entre o português europeu e o brasileiro são meramente de uso, não de essência. A língua portuguesa é muito mais do que apenas o registro informal oral na boca dos menos letrados. A língua é uma construção histórica que, no caso do português, existe sem solução de continuidade do século XII até o presente e que, ao longo de todo esse tempo, passou por muitas mudanças, tendo tido, portanto, sistemas diferentes. Cada uma dessas fases históricas da língua, com seu sistema particular, é uma língua funcional. Logo, o português tem sido uma sucessão de línguas funcionais dentro da mesma língua histórica. É óbvio que o modo de falar dos brasileiros é diferente do modo como os portugueses falam. Mas ao ouvirmos um professor brasileiro, um português e um angolano falando numa mesa redonda, temos clareza de estar ouvindo a mesma língua. O mesmo quando lemos textos escritos por eles. Alguns linguistas brasileiros, como Marcos Banho, defendem a construção de uma gramática normativa 100% brasileira, que abone coisas como eu vi ela, aconteceu dois acidentes e a mulher que o marido é médico, sem falar da próclise em início de período e outros brasileirismos, ao mesmo tempo que acusam, sem provas, a gramática atual de ser baseada no português lusitano do século XIX, de escolher arbitrariamente só os exemplos que comprovem as idiosincrasias dos gramáticos e uma série de outras calúnias apresentadas como verdades científicas. A questão é que eles forçam a barra ao tentar introduzir na norma padrão do idioma usos que são exclusivos do português brasileiro informal oral. No âmbito do português escrito formal, o que os brasileiros usam correntemente é a gramática normativa que está em vigor tanto no Brasil quanto em Portugal, exceto por alguns deslizes resultantes de má escolarização. Portanto, não é possível comparar alhos com bugalhos. Uma coisa é constatar que a fala dos brasileiros é diferente da portuguesa, mesmo assim em nível de norma e não de sistema. Outra coisa é comparar a fala e a escrita das pessoas verdadeiramente cultas de todas as nações lusófonas em que há uma verdadeira identidade. Nossa norma padrão é muito complicada? Poderia ser mais simples? Uma crítica que frequentemente se faz à gramática normativa da língua portuguesa
é a de que ela é muito complexa, pouco lógica e cheia de regras arbitrárias, tão numerosas quanto são as suas exceções. Essa crítica provém tanto de falantes nativos do português quanto de estrangeiros que estudam nossa língua. Nesse sentido, a gramática da língua portuguesa poderia sim ser mais simples. A questão é que as línguas são e não como gostaríamos que fossem. Outros idiomas românicos, como o espanhol, o francês e o italiano, simplificaram suas gramáticas ao longo do tempo. Mas isso se deu numa época em que a norma padrão ainda não estava consolidada. Na verdade, estava consolidando-se. E a maioria da população era iletrada, de modo que modificações no padrão eram relativamente fáceis de fazer. Nada semelhante ocorreu no português, de modo que a língua que temos hoje é, goste-se ou não, o produto de sua história. Na verdade, como veremos mais adiante, muitos usos do registro informal oral que certos linguistas querem introduzir na norma padrão trazem ainda mais complicação ao sistema do que ele atualmente já tem. Por outro lado, é bem verdade que muitos profissionais de nível superior já não respeitam rigorosamente certas regras da gramática normativa quando escrevem, como, por exemplo, quando utilizam a próclise em contextos em que deveriam usar a ênclise ou vice-versa. Mas, se as pessoas cultas já escrevem assim, eu mesmo faço isso, e essas construções são aceitas pacificamente, por que precisaríamos reformular radicalmente a norma? Não bastariam alguns pequenos ajustes? Por outro lado, que sentido há em institucionalizar uma construção como eu vi ela, se nenhum redator culto a emprega em textos formais? Além disso, a norma padrão está sujeita à normatização porque é, até certo ponto, uma norma artificial. E já me apresso em esclarecer o que quero dizer com isso. Assim como o terno e gravata, a norma padrão não é de uso natural e espontâneo, mas pensado, estudado, cultivado e monitorado. Do mesmo modo como o traje social é uma vestimenta artificial na medida em que só se usa em situações em que seu uso é obrigatório, como nas situações formais. Assim, ninguém usa roupa social em locais em que não seja exigida. O nosso natural é o traje casual. Da mesma forma, nosso linguajar natural é a norma coloquial. A norma padrão fica restrita aos textos formais, sobretudo profissionais e acadêmicos. E é justamente por ser uma norma de uso profissional que ela precisa obedecer a regras rígidas e, se possível, lógicas e regulares. Enquanto a norma coloquial é regida pelo uso que os falantes fazem da língua em situações não formais, a norma padrão precisa ser normatizada por uma instância decisória dotada de autoridade, que para alguns idiomas é um organismo oficial, como a Real Academia Espanhola para o espanhol e a Académie Française para o francês. E para outros, como o português e o inglês, é o conjunto dos gramáticos normativos. Para ser eficaz, uma norma precisa primar pelos princípios da lógica, isto é, simplicidade e regularidade, e eficiência, ou seja, facilidade de aplicação e solução eficiente do problema que se propõe resolver, e não pelo princípio do costume. Por exemplo, muitos de nós temos o costume de utilizar adaptadores, chamados benjamins, para conectar vários aparelhos elétricos numa mesma tomada. No entanto, a ABNT proibiu a comercialização de benjamins porque eles representam riscos de superaquecimento da fiação elétrica, podendo causar explosões e até incêndios. A norma pautou-se pela lógica, neste caso representada pelo conhecimento científico, e pela eficiência, a eliminação dos riscos de acidentes, e não pelo costume generalizado que temos de ligar muitos aparelhos a poucas tomadas. Assim, uma eventual simplificação e racionalização da norma padrão, se fosse possível de ocorrer, deveria tomar como exemplo os caminhos seguidos por nossas línguas irmãs, e não tomar como parâmetro formas e construções populares que muitas vezes são mais irregulares e ilógicas do que as lições da gramática normativa. Deveria ainda ser promovida por uma instância centralizadora, como, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, e não pelo entendimento particular e pulverizado de nossos inúmeros gramáticos e linguistas. O que os linguistas críticos da gramática normativa tradicional propõem faz sentido? Muitos trabalhos têm sido publicados nas últimas décadas tecendo críticas à gramática normativa tradicional e propugnando mudanças na norma padrão, sobretudo para incorporar usos que supostamente já estariam disseminados entre os falantes cultos, mas não ainda contemplados nas gramáticas.
Paralelamente, vários linguistas chegam a defender que não se ensine mais gramática normativa nas escolas, sustentando o velho ramerrão de que se trata de um instrumento de opressão e dominação. Num passo além, alguns linguistas têm se arvorado em gramáticos normativos e publicado gramáticas contendo lições alternativas àquelas contidas nas gramáticas tradicionais, advogando inclusive que essas suas gramáticas sejam adotadas pelos professores de português no lugar daquelas. Vou me ater aqui a uma obra em especial que me parece emblemática dessa mentalidade iconoclasta e revolucionária desses linguistas. A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Banho. Mas há outras obras que professam o mesmo credo. Nessa obra, Banho afirma, dentre outras coisas, que os pronomes demonstrativos este, esta, estes, estas não existem mais no português brasileiro, substituídos que foram por esse, essa, esses, essas em todos os casos. No entanto, o próprio autor emprega diversas vezes este, esta, estes, estas em sua obra, numa contradição com sua própria lição. Ele também defende que construções como eu a vi quase não se usam mais e, portanto, deve-se, a partir de agora, abonar construções como eu vi ela. Seu argumento é o de que a norma padrão vigente é elitista e excludente e que, para empoderar os menos favorecidos, é preciso chancelar o modo como eles se expressam. A questão é que a norma padrão se baseia no uso que as pessoas cultas fazem na modalidade escrita. Embora a maioria de nós brasileiros use de fato esse no lugar de este, o uso do pronome este ainda está muito vivo em nossa escrita formal, o que é comprovado por inúmeros levantamentos estatísticos feitos com rigor científico. Da mesma forma, todos nós dizemos eu vi ela, quando falamos informalmente, mas nenhuma pessoa bem escolarizada escreveria dessa maneira num documento profissional, trabalho escolar ou na prova do Enem. Logo, o argumento de que nossa norma padrão é uma peça de ficção, um retrato do português escrito de séculos atrás, como defende Banho, não se sustenta. A questão é que ele critica a atual norma padrão da língua portuguesa e até prega que não se a ensine nas escolas com base numa definição dessa norma que não corresponde à realidade. Para Banho, a norma padrão é uma linguagem artificial e idealizada, baseada nos poucos escritores de ficção de maior prestígio, sobretudo do passado e sobretudo lusitanos. Para ele, os gramáticos escolhem arbitrariamente alguns autores tidos como exemplares e, mesmo assim, selecionam apenas certos usos desses autores, deixando outros de lado. Portanto, os gramáticos seriam uma espécie de ditadores da língua, que impõem determinados padrões de maneira totalmente arbitrária e segundo seus caprichos pessoais. O fato é que Banho se insurge contra uma gramática normativa que só existe em sua cabeça. Ele desconhece o processo sério, metódico e criterioso como são elaboradas as modernas gramáticas normativas e as ataca a partir de uma visão equivocada e preconcebida do que sejam elas. Além disso, ele comete um erro metodológico grave a alguém que tem formação acadêmica, ao tomar como uso corrente na escrita formal construções que fazem parte da norma falada, mas não da escrita, e ao propor que essas construções sejam incorporadas à norma padrão. Criticando os gramáticos por serem, em sua visão, arbitrários, ele é que é arbitrário ao querer estabelecer, segundo critérios em grande parte pessoais, uma nova norma que não corresponde ao uso efetivo que fazem as pessoas cultas ao redigir textos profissionais ou oficiais. Atualmente, as gramáticas normativas são elaboradas seguindo uma metodologia própria e rigorosa, que se baseia em textos escritos formais de ficção e também de não ficção, sobretudo dos últimos 50 anos. Além disso, as gramáticas normativas só abonam usos que estejam efetivamente disseminados na escrita formal, isto é, ocorram com frequência significativa o suficiente para que se possa atestar que já fazem parte do português escrito formal contemporâneo. Isso significa que, mesmo que um contrato redigido por um advogado mal escolarizado contenha coisas como se o interessado propor ou quando houverem as negociações, isso não entrará na norma padrão, pois, por enquanto, pode ser que no futuro mude. É um desvio devido à má formação escolar e não um uso generalizado pelas pessoas cultas em seus textos profissionais. Em segundo lugar, Banho sustenta que se adote a norma culta, falada e escrita, bem entendido, isto é, o uso linguístico dos mais escolarizados, como padrão. Desculpem, está tocando o telefone aqui.
Eu vou retomar. Em segundo lugar, Banho sustenta que se adote a norma culta, falada e escrita, bem entendido, isto é, o uso linguístico dos mais escolarizados, como parâmetro para uma nova norma padrão. Ao mesmo tempo, ele fala o tempo todo na necessidade de promover a inclusão social dos menos favorecidos por meio da linguagem. Só que, do ponto de vista dos menos favorecidos, essa norma culta é tão elitista quanto a norma padrão oficial, pois, embora contemple a não distinção entre este e esse, ainda está muito distante da língua dos excluídos, das periferias, em que o padrão é nós foi, a gente somos e problema. Aliás, teríamos de abonar também os erros de pontuação e de ortografia, já que a inclusão por meio da linguagem tem de ser total e não apenas gramatical. Além disso, a gramática de Banho baseia-se muito mais nas percepções pessoais do próprio autor sobre o português brasileiro do que num levantamento sistemático, segundo o método científico, de textos escritos formais do Brasil atual, ainda que ele afirme ter feito tal levantamento. Na prática, o que Banho faz é tomar o português oral informal como padrão a ser adotado na escrita formal, algo que ainda está muito longe de acontecer e de ser aceito socialmente. Gramáticas descritivas descrevem a língua tal como é falada e escrita, tanto pelos mais cultos quanto pelos iletrados. Já gramáticas normativas e pedagógicas normatizam a linguagem formal. Mas Banho confunde alhos com bugalhos ao confrontar o trabalho do linguista com o do gramático. De um ponto de vista linguístico e, por conseguinte, científico, não há certo e errado. Há apenas fatos a serem descritos e explicados. Já de um ponto de vista normativo, há o recomendável e o não recomendável. Obviamente, a gramática não é nem nunca foi uma camisa de força, e os bons prosadores, sejam eles ficcionais, ensaísticos ou técnicos, sempre tiveram liberdade para transgredir aqui e ali as normas. Assim como todos temos a liberdade de conectar um Benjamin à tomada antiga para ligar um eletrodoméstico novo que segue o atual padrão ABNT. O problema começa quando linguistas que devem descrever a língua se põem a prescrever usos distintos daqueles recomendados pelas gramáticas tradicionais, gerando desorientação na cabeça de quem apenas precisa redigir textos formais aceitáveis. Por exemplo, o Banho afirma que abre aspas, o que defendemos é que, sim, todas e todos, faltou aí o todes, né? Devem ter garantido o acesso à escolarização de qualidade, a única que permite a ampliação do repertório linguístico das cidadãs e dos cidadãos, o contato com as normas de prestígio e sua inserção na cultura letrada. Fecha aspas. Entretanto, em sua gramática e em outros escritos seus, ele abona usos que de modo algum fazem parte da cultura letrada, como eu encontrei ele, ela está meia cansada, chegou os novos livros e coisas do gênero. Portanto, não há conflito entre o fazer descritivo da linguística e o fazer prescritivo da gramática. São atividades diferentes com propósitos e objetivos diferentes. Mas existe uma diferença entre a linguística descritiva e a gramática normativa. A primeira descreve como as pessoas falam e ou escrevem nas mais diversas situações de comunicação. A segunda prescreve como as pessoas devem escrever textos formais. E, para isso, ela toma como padrão o uso feito pelas pessoas de alta cultura linguística, e, evidentemente, cultura geral, e não apenas portadoras de diploma universitário, muitas das quais hoje em dia analfabetas funcionais. Se queremos estabelecer um padrão exemplar de bom uso da língua, devemos buscar os melhores exemplos de uso e não nos pautar pela mediocridade de textos jornalísticos de internet escritos por estagiários de jornalismo ou de textos técnicos redigidos por profissionais de letramento deficiente, que não são raros entre nossos advogados, engenheiros, médicos e pós-graduandos em geral, inclusive os de letras e linguística. Portanto, os exemplos supostamente encontrados pelos linguistas descritivistas de construções desviantes da norma padrão, mesmo que produzidos por redatores de nível superior, não podem justificar a mudança dessa norma, ainda mais para acolher usos que são fruto de má escolarização. Ao tentar legislar sobre a norma padrão, certos linguistas invadem uma atribuição profissional que não é sua. E o fato é que, por mais que esbravejem contra a gramática normativa, os gramáticos vão continuar a exercer seu ofício sem lhes dar ouvidos, e as pessoas de bom senso vão continuar a seguir as recomendações da gramática ao redigir seus textos.
O mal que esses linguistas causam é que eles doutrinam seus alunos, futuros professores de português, a não ensinar gramática. E assim a educação no Brasil, que já é péssima, fica ainda pior. Mas as propostas de reforma da norma padrão de Marcos Banho têm ainda outras incoerências. Por exemplo, numa certa postagem ele diz: a postura mais democrática em língua, e eu chamo a atenção para essa palavra democrática, muito frequente no discurso dele, a postura mais democrática em língua é aquela que diz que as formas inovadoras, já devidamente implantadas na linguagem dita culta, podem ser empregadas tanto quanto as formas previstas pela tradição normativa. Só que, em sua gramática, Banho não sustenta que se use indiferentemente quer a forma tradicional, quer a inovadora. Ele aconselha os professores a ensinar apenas esta segunda. Diz ele: é perda de tempo tentar inculcar nos aprendizes uma diferença entre esse e este que não existe na língua e que não é rigorosamente seguida nem sequer pelos que produzem gêneros escritos mais monitorados. Banho também afirma em sua postagem que sua gramática, abre aspas, descreve uma construção sintática nova e comprova que ela já está perfeitamente enraizada nos usos falados e escritos das pessoas ditas cultas. Será? Eu vi ela já está enraizado no uso escrito das pessoas cultas? Diz também que descrever fenômenos gramaticais não é o mesmo que se obrigar ou as outras pessoas a usar esses fenômenos na própria escrita. No entanto, sua gramática se diz pedagógica justamente porque quer ensinar as pessoas a usar essas formas em sua escrita. Em outra postagem, desta vez em coautoria com Carlos Alberto Fará, Banho diz: não conheço um linguista que tenha proposto que o uso como os meninos chegou, ou pronúncias como praca, pranta, trabalho, sejam considerados recomendáveis e dignos de figurar numa norma de referência para os usos formais da língua. Só que em sua gramática pedagógica, ele assevera que no português brasileiro culto, inclusive escrito, estão corretos tanto aconteceram dois acidentes na estrada quanto aconteceu dois acidentes na estrada. Note-se, por sinal, que o que Banho propõe é uma complicação ainda maior da norma padrão. Hoje o verbo concorda com o sujeito em 100% dos casos. Na proposta dele, passaríamos a ter casos em que há concordância e casos em que não. Por que criar exceções a uma regra e tornar ainda mais complexo o que já não é simples? Ainda em outra postagem, ele diz, abre aspas, não temos absolutamente nada contra quem quiser seguir à risca as prescrições tradicionais. Nosso projeto é democrático. Olha a palavra aí de novo. Não é autoritário. Ninguém quer substituir uma norma por outra, apenas mostrar que no século XXI é interessante que haja uma norma do século XXI em que as pessoas se reconheçam. Mas quem quiser continuar a escrever como Rui Barbosa, escreva e seja feliz, mas deixe a gente em paz. Daí se depreendem duas conclusões. Primeiro, que a norma proposta por Banho e seus seguidores não quer substituir a norma padrão vigente, mas sim conviver com ela. Então cabe a pergunta: qual das duas o cidadão comum que precisa redigir textos profissionais deve seguir? A coexistência de duas normas diferentes só servirá para confundir ainda mais a cabeça de estudantes e profissionais que precisam escrever. Segundo, pessoas que seguem à risca a norma atual não estão escrevendo como Rui Barbosa, a não ser, quem sabe, os profissionais do direito, mas redigem como o próprio Banho redigiu suas três postagens aqui citadas, o que mostra que o tão propalado abismo existente entre a norma atual e o modo como as pessoas bem escolarizadas escrevem no século XXI não passa de ficção ou de um espantalho. Banho afirma que sua gramática não é normativa, é descritiva e pedagógica. Mas quando se trata de descrever o português escrito formal, ela falha fragorosamente, atestando contra todos os dados empíricos disponíveis usos que não são correntes nesse registro e nessa modalidade. Além disso, essa gramática não é acadêmica, voltada exclusivamente aos estudiosos do idioma, e sim pedagógica. Portanto, um guia sobre o que os professores do ensino básico devem ou não ensinar. E ele prega que não se ensine mais a diferença entre este e esse, que se chancele o uso de eu vi ela, existe muitas pessoas, aconteceu dois acidentes e assim por diante. No livro Não é Errado Falar Assim, capítulo Concordância com Sujeito Posposto,
Marcos Banho justifica a construção aconteceu dois acidentes, dizendo que a ordem sujeito, verbo, objeto está tão enraizada no nosso processamento mental da língua que nós analisamos intuitivamente qualquer elemento que apareça depois do verbo como objeto. E conclui: o mais democrático, olha a palavra aí mais uma vez, a fazer é admitir que a concordância do verbo com o sujeito posposto é variável e que a não concordância é uma opção tão adequada quanto a concordância. Trata-se simplesmente de optar por duas análises sintáticas igualmente válidas. Um, o elemento posposto ao verbo é o sujeito da oração. Dois, o elemento posposto ao verbo é objeto de um verbo impessoal. Ora, como o mesmo elemento pode exercer duas funções sintáticas tão distintas quanto sujeito e objeto direto? Que tipo de análise sintática é essa? Banho fala tanto em ciência e, no entanto, sua análise científica pode ser qualquer uma, ao gosto do freguês? Isso é o que eu chamo de análise sintática freestyle. Quando publica um livro chamado Não é Errado Falar Assim, ele induz o leitor incauto a pensar que certas construções são aceitáveis em situações formais, quando não o são. E assim leva esse leitor a ter prejuízos pessoais, como ser reprovado num processo seletivo. O que ele faz é um desserviço à sociedade. Em resumo, o papel da gramática normativa é registrar o que efetivamente se usa na norma padrão do idioma. A gramática normativa não é nem pode ser democrática e muito menos demagógica, como propõe Banho. Sua proposta é simplesmente populista e anticientífica. Aliás, Banho fala muito em fazer ciência, mas o que ele faz o tempo todo é introduzir juízos de valor de natureza político-ideológica em um discurso científico que, como tal, deveria primar pela impessoalidade, imparcialidade, objetividade e isenção, atendo-se estritamente aos fatos observáveis e eximindo-se de qualquer opinião. Ciência se faz com juízos de verdade, não com juízos de valor. Não existe ciência democrática, inclusiva, identitária, antirracista, liberal, conservadora, esquerdista, direitista. Existe apenas ciência. O pesquisador pode ter suas convicções políticas e pode, inclusive, externá-las em artigos jornalísticos, em entrevistas à imprensa, em palestras, mas não em trabalhos científicos. Aí ele deve exclusivamente expor os fatos e apresentar conclusões que decorram estritamente desses fatos e não de seus desejos pessoais, por mais nobres que sejam. Defender uma posição política num trabalho científico é absolutamente inadmissível e depõe contra a própria credibilidade desse trabalho. Uma prática constante, não só em Marcos Banho, mas também em outros trabalhos dessa linha reformista da gramática, como, por exemplo, a Gramática do Português Brasileiro Escrito, de Carlos Alberto Faraco e Francisco Eduardo Vieira, é a de fazer afirmações categóricas sem, no entanto, apresentar provas robustas dessas afirmações, o que é dever de qualquer um que realize um trabalho científico. A verdade é que esses linguistas jamais provam o que afirmam, e ciência se faz com provas, fatos concretos, evidências que possam ser constatadas, e não com opiniões, impressões pessoais ou achismos. Linguistas como Marcos Banho, Carlos Alberto Faraco, Francisco Eduardo Vieira, Círio Pocente, Mário Perini, Ataliba Teixeira de Castilho e outros falham em seu propósito científico quando confundem descrição com normatividade e quando se miscuem em questões normativas sem ter competência para isso. Sem dúvida, a linguística pode contribuir muito para o fazer gramatical, mas a elaboração de gramáticas normativas tem sua lógica própria que esses linguistas aparentemente desconhecem. Eles criticam aquilo que nem sequer entendem. E elaborar novas gramáticas utilizando o ferramental da linguística é uma coisa. Já substituir arbitrariamente um padrão linguístico estável e estabelecido por outro que só é usado na fala descontraída, sob o pretexto da inclusão social dos menos favorecidos, é pura demagogia. Em vez de levar a educação de qualidade aos mais pobres, opta-se por mantê-los na situação em que estão, normalizando sua pobreza material e intelectual. Aos pobres, uma educação igualmente pobre. As mentiras e o viés ideológico dos linguistas reformistas. Neste ponto da minha fala, quero deixar claro que minha crítica não se dirige a todos os linguistas brasileiros, dos quais eu também sou um, mas apenas aos que considero maus profissionais, que fazem uma análise enviesada, escamoteiam fatos e fazem afirmações sem provas,
sobretudo aqueles que fazem isso por razões ideológicas. E digo ideológicas no sentido político do termo. Como se sabe, a palavra ideologia tem pelo menos duas acepções principais dentre as 15 que já foram encontradas. Ideologia enquanto visão de mundo, cosmovisão, mundividência, Weltanschauung, para usar uma palavra chique. Ideologia em seu sentido marxista de ocultação da verdade, assim como de posição no espectro político. Evidentemente, todos os seres humanos são ideológicos na primeira acepção, pois todos nós estamos imersos numa cultura, somos partícipes de uma determinada época com seus valores e crenças. Mas o que critico é o viés político-partidário em trabalhos científicos, que deveriam primar, tanto quanto possível, pela objetividade e neutralidade. Há muitos trabalhos científicos em linguística, tanto históricos quanto descritivos, que, a despeito de toda a influência de uma visão de mundo subjacente, se mantêm restritos aos fatos revelados pelos dados observados. Não é o que linguistas como Banho, Faraco ou Vieira fazem. Eles reiteradamente fazem afirmações que são contraditas pelos dados empíricos. E mais do que isso, eles não escondem de ninguém que sua análise não é neutra e imparcial, mas politicamente orientada. Fazem política travestida de ciência e gabam-se disso. Segundo esses linguistas, a gramática normativa do português é elitista, excludente, opressora, logo precisa ser destruída num ato revolucionário análogo talvez à Revolução Bolchevique ou à Revolução Cultural Chinesa. Vejam o que diz, por exemplo, o livro Gramáticas Brasileiras, com a palavra aos leitores, organizado por Carlos Alberto Faraco e Francisco Eduardo Vieira. O nosso colega Fernando Pestana já fez essa citação, mas eu vou repeti-la aqui porque eu acho importante. Como afirma que as revoluções científicas assemelham-se às revoluções políticas, e eu alargo seu pensamento ao contexto das produções emergentes das gramáticas do português brasileiro. Seus autores e partidários veem-se unidos numa causa não só científica, mas sociopolítico-ideológica. Assim, a emergência de um novo paradigma de gramatização exige a destruição, em larga escala, do paradigma tradicional e grandes alterações nos problemas e técnicas arraigados historicamente no nosso fazer gramatical, algo próprio do caráter revolucionário. O próprio Banho diz, parodiando o velho Marx, os linguistas têm se limitado a descrever as relações entre língua e sociedade. Trata-se agora de transformá-las. Essa transformação pode ser feita por meio da formulação de um discurso herético, como escreve Pierre Bourdieu, destinado a produzir um novo senso comum, uma nova norma linguística para o ensino. Ora, a ciência cabe descrever objetivamente a realidade até para que tenha credibilidade. Transformá-la é papel da sociedade através da política. Portanto, não cabe ao pesquisador dizer, a partir do seu viés pessoal, em que direção a sociedade deve transformar a realidade, se é que essa realidade precisa de fato ser transformada. Vê-se, portanto, que a proposta de revisão da gramática normativa desses linguistas não se pauta por critérios técnicos e objetivos, e sim por critérios político-ideológicos, quando não partidários, portanto, pessoais e subjetivos. Especialmente Banho usa muito a palavra democrático, mas seu projeto nada tem de democrático na medida em que não respeita os próprios usuários da linguagem formal, que majoritariamente rechaçam suas lições, e procuram impor um padrão de linguagem que, a rigor, só ele usa, e mesmo assim de forma extremamente artificial e forçada. Se, como pregam alguns linguistas que não conseguem analisar o fenômeno língua sem projetar nele suas ideologias políticas pessoais, a gramática normativa em vigor é opressiva e reforça o preconceito linguístico, fazendo com que a população menos favorecida sinta que fala errado, substituí-la por uma nova gramática baseada em outra variedade do português vai apenas trocar uma opressão por outra. Pois, se a gramática é normativa, qualquer que seja ela, desrespeitá-la configurará erro, que estará, de certo, sujeito ao famigerado preconceito linguístico. Em suma, em vez de permitirmos que jovens pretos e pardos das periferias tenham acesso à cultura letrada, à alta literatura e aos textos profissionais e oficiais por meio do domínio da norma supradialetal, oficializaremos eu vi ela e vamos se encontrar como padrão culto. O cumprimento de uma agenda político-partidária por boa parte dos professores dos cursos de letras traz um viés nocivo ao fazer científico. Imagine um biólogo adepto do criacionismo bíblico
confrontado com evidências da evolução das espécies em suas pesquisas. Ele tem dois caminhos a seguir. Ou aceita as evidências concretas da evolução e renega sua crença no criacionismo, ou nega as evidências em favor do seu dogma religioso. Em nome do cumprimento de sua agenda ideológica, o docente universitário militante recusa os fatos que, como cientista, deveria prezar e sobre os quais deveria apoiar suas pesquisas e reflexões. O impacto dessa ideologia e de sua proposta gramatical na educação. Os linguistas reformistas ou linguistas normativos advogam não só que se adote uma nova norma padrão, que abone construções típicas do falar brasileiro, como também que se passe a ensinar essa norma nas escolas. E a razão para isso seria nobre: aproximar a norma padrão do linguajar dos menos favorecidos, dos excluídos, das minorias, daqueles, enfim, que são a maioria em nossas escolas públicas, tornando o registro formal mais próximo de como nossos universitários mal escolarizados e às vezes até semi-alfabetizados escrevem e falam. Numa palavra, nivelando por baixo, trazendo a cultura letrada ao nível dos estudantes oriundos das periferias, em vez de elevá-los ao nível da alta cultura literária, impedindo-os assim de ter acesso aos melhores bens culturais que a civilização produziu, mas condenando-os à cultura periférica do funk, dos pancadões, do hip hop, dos grafites, da TV aberta e seus programas de auditório e dos cultos evangélicos. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma questão de variação linguística, mas o tipo de capital cultural que se deseja transmitir na escola. Essa proposta seria como se, em vez de lutar pela saúde bucal da população, tornando o tratamento dentário acessível a todos, se instituísse a boca banguela como padrão de normalidade. Será que se as gramáticas normativas passassem a abonar eu vi ela e, portanto, por um mero truque de manipulação da norma, o linguajar dos botequins passasse a ser considerado aceitável em textos formais, isso emanciparia os mais pobres? Isso lhes abriria portas no mercado de trabalho? Isso tornaria o Brasil um país desenvolvido e menos desigual? Não sou contra o ensino da variação linguística nas escolas, pois o próprio Evanildo Bechara, um dos gramáticos a quem os reformistas torcem o nariz, afirma que temos de ser poliglotas em nossa própria língua. Mas é preciso ter em mente que a norma padrão em vigor, mesmo com todas as críticas que possamos ter a ela, desculpe, mas é preciso ter em mente que é a norma padrão em vigor, mesmo com todas as críticas que possamos ter a ela, que liberta, emancipa e confere verdadeira cidadania. Portanto, é preciso tornar o estudante proficiente nela desde o primeiro momento em que pisa na escola. De fato, a variação linguística existe e deve ser respeitada, mas ensinar o padrão não é exercer preconceito linguístico. Se um professor de educação física corrige a postura de um aluno durante um exercício, ele está cumprindo seu papel de educador e não sendo preconceituoso. Portanto, a função da escola é corrigir o uso inadequado da língua. Inadequado é usar a norma que se trouxe de casa em situações que exigem linguagem formal, como uma reunião de trabalho, a redação de um documento, etc. A finalidade de ensinar a língua portuguesa na escola é, num primeiro momento, ensinar a ler e escrever, alfabetizar o aluno. Num segundo momento, ensiná-lo a interpretar textos, ler e compreender o que está lendo, bem como ensiná-lo a redigir com coesão, coerência, riqueza vocabular e de acordo com a norma padrão. Todas essas habilidades lhe serão cobradas em sua vida como cidadão e como profissional. O que ocorre é que hoje a escola pública recebe muitos alunos de famílias cujos pais são iletrados e nas quais não há incentivo ao estudo e à leitura. De fato, a universalização do ensino básico levou para dentro da escola pública a quase totalidade das crianças e adolescentes das classes mais baixas da população. Mas vamos imaginar que se o Brasil tivesse um ensino público gratuito e universal de altíssima qualidade, como tem países como Finlândia ou Dinamarca, e, portanto, todas as crianças recebessem desde cedo esse nível de educação, ninguém no país diria nós vai. É o que se espera de um país desenvolvido, eu diria até civilizado. Uma coisa que constato, e acho que não sou só eu, é que o domínio da língua culta pelas pessoas escolarizadas é cada vez menor. Basta ver os resultados do PISA. Antigamente, a maioria das pessoas que tinham acesso à educação formal, e que eram relativamente poucas, frequentava a escola pública. A escola privada abrigava aqueles que não se saíam bem no ensino público. E lá aprendia a língua portuguesa desde os primeiros anos pela gramática tradicional. Ninguém havia ouvido falar em linguística naquela época. Essas pessoas, no entanto, tinham uma proficiência muito maior no português culto do que os jovens de hoje,
educados pela moderna pedagogia variacionista. Penso que o problema da educação em nosso país não está propriamente no modelo teórico adotado, está nas drogas, na violência, no desrespeito ao professor, nos baixos salários dos profissionais da educação, no desinteresse dos pais pela educação dos filhos, na falta de infraestrutura das escolas, na falta de uma política educacional de Estado e não só de governo. O fato é que temos toda uma pedagogia equivocada que substituiu o método grafofonético de alfabetização pelo socioconstrutivismo e hoje temos crianças que chegam ao final do ensino fundamental analfabetas. Também substituiu o ensino tradicional de gramática por um método em que o aluno, ao invés de partir da frase para o texto, faz o caminho inverso. Por fim, recomenda que não se ensine gramática normativa para não oprimir o estudante de classe baixa, ou que se ensine uma gramática alternativa em que eu vi ela seja considerado correto. O resultado dessa pedagogia é simplesmente desastroso, como todos sabemos. Observem que a questão do ensino, ou não da gramática normativa, afeta basicamente a escola pública, pois nas escolas particulares, em que a maioria dos alunos provém da classe média ou alta, esse debate praticamente não se coloca. Concluindo, ao contrário de muitos dos meus colegas, não sou ideológico, sou pragmático, portanto defendo aquilo que comprovadamente funciona. Por não ser ideológico, não sigo cartilhas nem de esquerda nem de direita. Não me apego a doutrinas e agendas políticas, mas sim a fatos concretos, comprováveis cientificamente. Logo, não sou dogmático, não me arvoro em dono da verdade e tenho espírito aberto a revisar meus conceitos e opiniões, desde que seja convencido por argumentos sólidos, sobretudo os baseados em dados colhidos por metodologia científica rigorosa. Qualquer um que tenha estudado uma disciplina chamada metodologia científica, indispensável na formação de qualquer pesquisador e obrigatória a quem faz mestrado ou doutorado, sabe que obras acadêmicas como as de Banho, Faraco, Vieira e outros são eivadas de erros metodológicos, muitos deles propositais, que decorrem da interferência de sua agenda político-ideológica num trabalho que deveria ser neutro e objetivo. E é principalmente a esses erros metodológicos e a pregação política baseada nesse viés que eu me oponho. Não sou intransigente como certos radicais que colocam suas ideologias, crenças e cartilhas acima da realidade fática. Nem sou arrogante quando afirmo que esses linguistas divulgam uma versão deturpada da linguística, pois a verdadeira linguística, como ciência que é, não faz juízos de valor, não milita em favor desta ou daquela causa social, por mais justa que seja, porque não é sua função. E essa postura pode até comprometer a validade e a credibilidade do conhecimento que produz. Aliás, por sua condição metodológica de neutralidade e imparcialidade, a ciência não pode defender pautas políticas, sejam de esquerda ou de direita. Ou a ciência é apolítica ou não é ciência. Tampouco sou a favor do linchamento moral de quem quer que seja, pois é exatamente isso que fazem os radicais. De certa forma, é isso que esses linguistas fazem contra os gramáticos normativos. Na vida acadêmica, em que se debatem ideias e fatos, todos estamos sujeitos a críticas, algumas às vezes até sem fundamento, e devemos rebatê-las com argumentos robustos ou, na falta deles, aceitá-las com humildade. O fato é que a língua muda, e a gramática procura acompanhar essa mudança sempre num ritmo mais lento, tendo a prudência de certificar-se de que uma determinada forma ou construção inovadora já se consolidou no uso formal escrito para chancelá-la. E a gramática só pode abonar e preconizar um uso se ele for de fato corrente entre os melhores prosadores contemporâneos. E por último, também é fato que a gramática normativa em vigor no Brasil não é lusitana, é luso-brasileira, isto é, consagra usos que se verificam tanto no Brasil quanto nos demais países de língua portuguesa, mas, sobretudo, os usos efetivamente encontráveis nos melhores textos produzidos no Brasil. Isso sempre foi assim e sempre será. Portanto, não é preciso que certos linguistas autoproclamados progressistas forcem uma atualização da gramática antes de seu tempo devido, antes que certas formas inovadoras se estabilizem no uso verdadeiramente culto. Tampouco é preciso nacionalizar a nossa norma padrão, visto que ela já está assentada em usos legítimos e comprovadamente nacionais. Uma última observação. Apesar de toda essa celeuma, as pessoas continuam tentando escrever o mais próximo da gramática normativa que conseguem,
As gramáticas normativas tradicionais continuam vendendo, os cursos tradicionais de língua portuguesa continuam tendo procura e os gramáticos continuam fazendo seu trabalho sem dar a menor importância ao que dizem os linguistas reformistas. Os cães ladram e a caravana passa. Muito obrigado.